Jumanji não era apenas um filme de aventura familiar. Era um pesadelo febril de caos, experiências técnicas e perigos reais que assombraram seu elenco e equipe. O que o público viu foi diversão lúdica com animais selvagens e a magia do jogo de tabuleiro. O que realmente aconteceu no set? Desastres iminentes com animatrônicos, gravações exaustivas e uma ambição de CGI que quase esgotou o orçamento do estúdio. Hoje vamos mergulhar em 20 curiosidades sobre Jumanji, que vai mudar para sempre a forma como você vê este filme. Desde Robin Williams em atrito com as equipes de efeitos especiais, até os verdadeiros sustos com animais, a um estúdio que não acreditava que o filme daria certo, esta história é mais estranha do que a ficção. E espere até que você descubra o fato bônus, um segredo bizarro, oculto nas profundezas da selva da produção de Jumanji. Vamos jogar os dados. O primeiro, Robin Williams. Improvisou constantemente. Robin Williams não estava apenas atuando, ele estava sempre a explodir em ideias. No set de filmagem, os diretores davam-lhe apenas algumas falas, mas Williams as transformava em monólogos selvagens e imprevisíveis. Qual era o problema? Efeitos especiais exigiam sincronia precisa. Quando Williams improvisava, os técnicos dos animatrônicos não sabiam quando acionar os movimentos. Segundo relatos da equipe, isso fez várias tomadas virarem caos, com cipós atingindo cedo demais ou animais atacando tarde demais. O diretor Joe Johnston precisou achar um meio-termo, deixar Williams soltar sua comédia e então refilmar as cenas para a continuidade. Não era stand-up, era sobrevivência. O resultado é um filme que parece espontâneo, mas nos bastidores foi uma dança brutal entre humor livre e exigências técnicas rígidas. 2. A cena do leão aterrorizou a equipe. Aquela cena em que um leão salta no piano da mansão Parrish parece mágica de cinema, mas foi perigosamente real. O leão era animatrônico para closes, mas tomadas amplas usavam um animal vivo. Os treinadores garantiram que era seguro, mas a tripulação admitiu depois que estava apavorada. Robin Williams teria brincado. Não me importa o que digam, aquele gato está a olhar para mim como o almoço. Fator. As barreiras de segurança eram mínimas, e um membro da equipe disse que a tensão era palpável sempre que o leão estava no set. Não era apenas atuação. Os membros do elenco pareciam realmente abalados. O estúdio quase cortou as cenas com animais vivos completamente, mas Johnston insistiu, dizendo que o realismo valia o risco. 3. Kirsten Dunst. Por pouco. Durante as filmagens, Kirsten Dunst tinha apenas 12 anos de idade durante Jumanji, mas a intensidade do trabalho quase a destruiu. Cenas com cenários que desabavam e animatrônicos agressivos a deixaram muito abalada. Um incidente envolveu o chão literalmente cedendo sob ela durante uma inundação. Embora com arneses de segurança, Dunst admitiu que sentiu que poderia se afogar. Sua mãe, segundo relatos, ameaçou tirá-la da produção se a equipe não garantisse protocolos de segurança mais rígidos. Não era um set para crianças, mas um teste de sobrevivência disfarçado de entretenimento familiar. Dunst disse mais tarde que a experiência lhe deu um novo respeito pelos dublês, mas na hora ela estava aterrorizada. 4. A cena do mosquito foi um pesadelo técnico. O ataque do mosquito gigante parece divertido na tela, mas foi um pandemônio no set. A produção utilizou enormes plataformas mecânicas com asas motorizadas que emitiam um zumbido ensurdecedor. A equipe descreveu o som como uma motosserra dentro do seu crânio. Cronometrá-los para os ataques era quase impossível, já que Robin Williams e Bonnie Hunt estavam improvisando diálogos. Pior, os mosquitos cenográficos vazaram fluido hidráulico, manchando os figurinos e danificando as peças do cenário. A equipe de efeitos visuais acabou substituindo grande parte das filmagens por sobreposições de CGI, mas as diárias revelam o quão caótica a gravação prática de fato foi. O que o público não sabia? Aquela cena engraçada do mosquito deixou a equipe exausta, meio surda e coberta de óleo. 5. A sequência da debandada. Quase faliu o filme. A icônica debandada de animais foi um marco na computação gráfica, mas quase destruiu a produção. Em 1995, os efeitos digitais ainda eram território inexplorado. A Industrial Light and Magic, ILM, teve que inventar um novo software só para fazer os rinocerontes, elefantes e zebras se moverem.
Cada quadro levava horas para renderizar, e a sequência estourou o orçamento em milhões. Executivos do estúdio entraram em pânico, chamando-a de um poço sem fundo sem garantia de retorno. Houve batalhas acaloradas entre Joe Johnston e os executivos da TriStar, com ameaças de cortar a cena por completo. Johnston recusou. Ele argumentou que a debandada era o coração do filme, não um acessório. No final, a aposta deu certo. A plateia ficou chocada, mas, dentro do estúdio, quase acabou com carreiras. 6. Os macacos eram uma combinação de efeitos práticos e CGI. Os macacos travessos que destroem a cozinha parecem caricatos agora, mas em 1995 eram de ponta. A equipe primeiro tentou usar fantoches e atores fantasiados, mas os resultados eram hilariamente ruins. De acordo com os diários da equipe, um teste inicial parecia um homem em fantasia de gorila, numa festa de aniversário infantil. A ILM interveio com o uso de CGI, mas eles combinaram adereços práticos para closes, como mãos de macaco quebrando pratos. Essa abordagem híbrida acabou confundindo os atores, que muitas vezes reagiam ao ar vazio. Robin Williams teria implorado por algo mais concreto para atuar, o que levou a equipe a montar brinquedos de pelúcia em varas como pontos de referência visuais. Não foi elegante, mas funcionou. O que o público não percebeu é que os macacos se tornaram um curso intensivo na mistura de caos prático com truques digitais, um experimento que influenciou Harry Potter e outros filmes com muito CGI que viriam. 7. O jacaré era de verdade em uma cena. O infame jacaré na casa inundada nem sempre foi um efeito visual. Por um momento chocante, a equipe usou um jacaré de verdade no tanque de água. Os treinadores garantiram que era seguro, mas Robin Williams e Bonnie Hunt não estavam convencidos. Williams mais tarde brincou: aquilo tinha mais dentes que o meu advogado. A equipe filmou apenas alguns segundos antes de mudar para modelos animatrônicos, mas o terror nos rostos dos atores na tomada real é genuíno. O cenário encharcado tornou as condições escorregadias e perigosas, com um membro da equipe deslocando um ombro ao tentar sair do tanque. Não era só mágica de Hollywood. Foi um encontro muito próximo com algo mortal. Quase desistiu do diretor de cinema. Joe Johnston, conhecido por Querida, encolhia as crianças, quase abandonou Jumanji. A constante interferência do estúdio e os estouros de orçamento o levaram ao limite. Executivos questionaram sua visão, Pause, após os primeiros diários parecerem caóticos. Johnston enfrentou desafios em várias frentes. Pause, equilibrar as improvisações de Robin Williams, Pause, gerenciar crianças aterrorizadas, Pause e o CGI experimental da ILM. Em certo ponto, Pause, ele escreveu uma carta de demissão. Pause, mas nunca a entregou. O que o reteve? Aparentemente foi Robin Williams quem lhe disse: se você sair, tudo isso desmorona. Johnston ficou, mas no dia do encerramento, ele jurou nunca mais fazer outra comédia cheia de efeitos. Fiel à sua palavra, seus filmes posteriores se inclinaram mais para a ação e aventura, deixando o caos de Jumanji para trás. 9. A Casa Parrish foi destruída várias vezes. A mansão Parrish não era um só cenário. Eram 3 versões diferentes, cada uma construída para destruição. Uma para o ataque do leão, uma para a debandada e uma para a inundação. Cada um tinha que ser meticulosamente reconstruído após cada grande sequência de efeitos. O designer de produção James Bissell admitiu que era um pesadelo logístico, com carpinteiros trabalhando 24 horas por dia apenas para acompanhar as filmagens. Danos de água das cenas de inundação apodreceram a madeira, enquanto plataformas mecânicas da debandada literalmente rasgaram as paredes. No final, a casa não era um cenário, era um cadáver preso com fita e tinta. A ilusão de continuidade na tela esconde que a casa dos Parrish estava desabando na vida real, reconstruída várias vezes só para sobreviver a mais uma cena caótica. O número 10, Robin Williams. Assustou os atores mirins. De propósito. Robin Williams era amado, mas em Jumanji, às vezes levava seus colegas mais jovens ao limite. Durante cenas intensas, ele permanecia como Alan Parrish, com olhos arregalados, descontrolado e gritando. Kirsten Dunst mais tarde admitiu que ficou perturbada com o quão convincente ele era, dizendo: ele parecia um homem que realmente viveu na selva por 26 anos. Williams usou essa tática deliberadamente, acreditando que o medo autêntico ajudaria suas atuações. O G
As reações das crianças muitas vezes são cruas e reais, mas alguns da equipe sentiram que foi longe demais. O que o público não sabia é que parte da intensidade do filme não veio de efeitos especiais, mas de Robin Williams canalizando sua própria energia primal de uma forma que borrou a linha entre atuação e realidade. E estamos apenas na metade. Se você está fisgado por esses desastres de bastidores, vá em frente e dê um like e se inscreva, porque os próximos 10 fatos revelam segredos ainda mais selvagens, processos, acrobacias quase fatais e uma reação cultural que ninguém esperava. 11. A debandada. Quase matou o câmera. A debandada em CGI leva toda a glória, mas partes dela usaram equipamentos práticos, e um desses quase esmagou um câmera. Para closes de móveis voando, a equipe usou canhões hidráulicos para arremessar mesas e cadeiras contra as paredes. Um disparo errado fez uma pesada mesa de carvalho deslizar direto para um cinegrafista. Ele se jogou para fora do caminho no último segundo, mas a câmera foi destruída. Robin Williams, segundo relatos, congelou de horror, convencido de que alguém morrera. A equipe parou a produção por horas e protocolos de segurança foram reescritos da noite para o dia. Não eram apenas animais digitais causando caos. Os efeitos práticos eram igualmente brutais. O que o público não percebeu é que a sequência da debandada era tão perigosa de filmar quanto parecia na tela. A pior lesão de Bonnie Hunt foi causada por um cipó. Embora grande parte do perigo viesse de equipamentos mecânicos e inundações, a lesão mais dolorosa de Bonnie Hunt foi surpreendentemente simples. Durante uma cena em que cipós atravessavam as paredes, um cipó cenográfico chicoteou seu rosto. A força foi tão grande que deixou um hematoma inchado sob seu olho que a maquiagem teve dificuldade em esconder. Hunt perseverou, mas depois admitiu que as vinhas a assustavam mais que os animais. Os adereços eram de mola, imprevisíveis e avariavam frequentemente. Na verdade, um cipó soltou-se do seu suporte e quase empalou um membro da equipa. O estúdio promoveu Jumanji como uma divertida aventura familiar, mas no set, até as plantas cenográficas reagiram, transformando cada cena num potencial acidente à espera de acontecer. O filme viu uma reação inesperada. Quando Jumanji chegou aos cinemas em 1995, nem todos o receberam bem. Grupos de pais acusaram o filme de ser assustador demais para as crianças. Os ataques de leões, a casa desabando, os insetos em enxame, críticos argumentaram que ele ultrapassou o limite para um filme infantil. Jornais publicaram editoriais com títulos como "Quando filmes de família vão longe demais". Robin Williams defendeu o filme dizendo que crianças gostam de sentir um pouco de medo. Ironicamente, a polêmica só impulsionou seu sucesso, pois crianças mais velhas imploravam pelo filme que os pais proibiam. O que o público não sabia é que Jumanji quase teve uma classificação PG-13, mas os executivos do estúdio lutaram muito para mantê-lo PG, temendo que as famílias o evitassem. A aposta valeu a pena, embora muitos pais tenham saído no meio da sessão. 14. Os cascos da debandada foram baseados em gravações reais. O som da debandada não era áudio de arquivo, foi feito com gravações reais que faziam a terra tremer. Engenheiros de som gravaram dezenas de cavalos correndo a galope numa arena. Para aprofundar o grave, adicionaram sons de elefantes de um zoo. Mas aqui está a reviravolta. Um engenheiro admitiu que secretamente usou seu próprio carro acelerando sobre cascalho para engrossar a textura da debandada. O que o público ouve naquela cena icônica não são apenas animais. É uma mistura Frankenstein de cavalos, elefantes e um Ford Bronco. O realismo vem da sobreposição, não apenas da natureza pura. Não foi só design de som. Foi uma artimanha sônica que transformou ruídos do dia a dia em uma das debandadas mais memoráveis do cinema. 15. O jogo de tabuleiro. Tornou-se uma verdadeira obsessão. O tabuleiro de Jumanji não era apenas um adereço. Isso gerou uma verdadeira mania. Os membros da equipe adoraram tanto que várias réplicas foram roubadas do próprio set. Um deles até apareceu num leilão de memorabilia de Hollywood anos depois, rendendo dezenas de milhares de dólares. A madeira esculpida e o orbe central brilhante do jogo fascinaram os fãs, levando a inúmeras versões piratas surgindo em lojas de brinquedos e mercados de pulgas. Mas o X da questão é, o tabuleiro não funcionava de verdade. O texto brilhante,
composição de tela verde, deixando o adereço real em branco. Robin Williams brincou: se funcionasse, metade da equipe teria sido comida por rinocerontes. O que o público não sabia é que o tabuleiro de Jumanji se tornou um objeto amaldiçoado, gerando obsessão muito depois das câmeras pararem de rodar. A cena devastadora da enchente quase afogou o cenário. A sequência da inundação da casa Parrish não foi CGI. Eram galões de água de verdade bombeados para um tanque enorme. A equipe subestimou a força e, quando a água entrou, destruiu parte das vigas de suporte do cenário. Robin Williams, Bonnie Hunt e as crianças estavam presos em cintos de segurança, mas o caos irrompeu enquanto detritos flutuavam perigosamente perto. Um operador de câmera foi arrastado da plataforma e o equipamento entrou em curto durante a tomada. Kirsten Dunst depois admitiu que se apavorou, sem conseguir respirar. A produção parou por dias para reconstruir o cenário danificado, e mergulhadores mais rigorosos foram chamados para a segurança. O que o público não sabia é que a divertida cena da inundação foi um quase desastre que pôs elenco e equipe em perigo real. Robin Williams chocou-se com a equipe de CGI. O estilo improvisacional de Williams não só incomodou os operadores de animatrônicos, mas também frustrou a equipe digital da ILM. O CGI, em 1995, exigia tempo exato, mas Williams mudava o ritmo no meio da cena, forçando animadores a renderizar sequências inteiras novamente. Um informante recordou: cada vez que Robin mudava uma fala, milhões de dólares iam pelo ralo. A tensão escalou quando Williams brincou publicamente que os macacos pareciam gráficos de PlayStation, o que supostamente irritou a equipe da ILM. Mas suas improvisações também deram ao filme sua energia caótica, não CGI, mas atuação pura. O que o público não sabia é que a mistura do filme de efeitos de ponta e atuação imprevisível era menos colaboração e mais caos controlado. Um casamento inquieto que de alguma forma gerou magia. Os cineastas temiam sendo ofuscado por Toy Story. Jumanji foi lançado apenas semanas depois de Toy Story da Pixar, o primeiro longa-metragem totalmente animado por computador. Os executivos da TriStar entraram em pânico, temendo que o público rejeitasse os efeitos de Jumanji, considerando-os ultrapassados. Na verdade, a equipe da ILM admitiu que estava aterrorizada. Toy Story fez com que seu híbrido de CGI e efeitos práticos parecesse desajeitado. Robin Williams até brincou que Woody e Buzz estavam roubando a cena dele. No entanto, a mistura de cenários físicos e criaturas digitais de Jumanji deu-lhe uma qualidade mais sombria e tátil que Toy Story não tinha. Em vez de ser esquecido, ele conquistou seu próprio espaço. O que o público não sabia é que Jumanji não só competia com outros blockbusters, mas corria contra uma revolução na animação que o tornaria obsoleto ao chegar. O final do filme foi regravado em diversas oportunidades. O final agridoce, em que Alan e Sarah zeram o tempo, não foi fácil. A primeira versão foi mal recebida e o público a achou confusa e insatisfatória. Uma versão terminava de forma mais sombria, sugerindo que o jogo jamais poderia ser realmente destruído. Outra terminava abruptamente, sem a revelação na praia do casal, que falava francês, descobrindo o tabuleiro. O público de teste odiou ambas. O estúdio forçou múltiplas refilmagens, com Robin Williams ficando frustrado com as constantes reescritas. No fim das contas, a versão final, que era esperançosa e ao mesmo tempo um tanto sombria, representou o grande compromisso. O que a audiência não sabia é que o desfecho que todos nós recordamos foi cuidadosamente costurado a partir de muitas tentativas e erros, um equilíbrio bastante delicado entre a resolução e o mistério. Sem a realização dessas refilmagens adicionais, Jumanji poderia ter deixado uma sensação final muito mais desoladora. O filme gerou lendas urbanas reais. Após o lançamento de Jumanji, espalharam-se lendas urbanas de jogos de tabuleiro amaldiçoados aparecendo em lojas de brinquedos. Algumas crianças juravam que seus Jumanji genéricos faziam ruídos estranhos à noite. Os pais diziam que as peças se moviam sozinhas. Nada disso era verdade, claro, mas a intensidade do filme borrava fantasia e realidade para o público jovem. Em algumas cidades, escolas até proibiram crianças de levar jogos Jumanji para a aula, temendo que fossem muito perturbadores. A histeria ecoou o pânico satânico dos anos 80, mostrando quão profundamente a imagem do filme atingiu os nervos. Não apenas um filme, mas um fenômeno cultural que convenceu as crianças de que
Que Jumanji não era ficção de todo, mas um portal perigoso, pronto para ser aberto. Fato bônus: a verdadeira peça amaldiçoada. Talvez o mais estranho de tudo, um dos tabuleiros originais de Jumanji sumiu após a produção. Anos depois, surgiu com um colecionador particular que alegava que coisas estranhas aconteciam em sua casa. Objetos caindo, animais agindo de forma estranha, quedas de energia. Enquanto a maioria descartava como coincidência, a história se espalhou por fóruns de fãs, cimentando a reputação do quadro como amaldiçoado. Alguns até sussurravam que o estúdio encorajou a lenda para impulsionar as vendas de DVD. Seja qual for a verdade, o mistério permanece. O jogo que prendeu Alan Parrish por 26 anos não se limitou apenas à ficção. Tornou-se um artefato do mundo real de mistério, obsessão e superstição. Jumanji não era só um filme de aventura infantil. Foi um campo de batalha caótico de efeitos experimentais, acrobacias perigosas e egos em conflito que, de alguma forma, se fundiram num clássico. O que o público viu foi magia. O que o elenco e a equipa viveram foi mais próximo da sobrevivência. E talvez seja exatamente por isso que o filme perdura. Ele parece vivo, imprevisível e apenas um pouco amaldiçoado. Se você gostou de descobrir todos esses segredos, clique no botão de curtir, se inscreva para ver mais e lembre-se bem, depois que você inicia o jogo, não há mais volta.